Quando ele chegava no local, que eu já estava fazendo o local, Oliver, muitas vezes ele já falava, doutor, foi o Zequinha, foi o fulano de tal. Já sabia quem era. Como é que pode, né? Então, essa técnica que a gente criou, a gente rachou muito crime. Quando o Zé não rachava, e quando eu também tinha uma certa dúvida, aí o que eu fazia? Eu mandava o Zé, que é outra técnica, no velório e no enterro. Então, é uma técnica que a polícia tem que usar, delegados experientes de homicídio usam. Então você manda o investigador ou a investigadora totalmente descaracterizado, ficar o velório inteiro e o enterro inteiro só com o ouvido nas rodinhas. E o ouvido nas rodinhas você vai levar para o delegado uma informação. Eu fiz isso, vou contar para você aqui, em primeira mão, no caso Suzane Richthofen. O caso Suzane Richthofen, eu já era comentarista da Rede TV no programa da Sônia Abrão. E aconteceu, inicialmente, um latrocínio na mansão Richthofen. Então, qual foi a notícia que estourou em São Paulo e depois no Brasil? A mansão Richthofen, o marido e a esposa, deitados na cama, foram mortos a pauladas e subtraíram 6, 7 mil dólares, subtraíram umas porcarias e levaram. E a filha com o irmão tinham ido passear e quando eles voltaram, o casal, os pais foram mortos. Quando eu recebo essa notícia, falei, pera um momentinho, não existe latrocínio dentro de uma mansão de gente que morreu com pauladas. Isso não existe. Não faz sentido. Porque o ladrão, ele quer roubar, ele não quer matar. O ladrão não mataria um casal de idosos que estavam dormindo. Concordo. Não tem cabimento. Isso é latrocínio, concordo. Não tem. E é óbvio que num primeiro momento, mas eu falei para a Sônia, Sônia, isso não é latrocínio. Bom, quando eu percebi que o caso ia pegar, eu, sem gravata, sem nada, fui no velório da Suzane Richthofen. Fui no velório e acompanhei o cortejo. E o que aconteceu? No cortejo, quando eu olho, eu vejo a Suzane Richthofen, que me falaram, essa é a filha. Do lado tinha um senhor alto, careca, de barba ruiva e de gravata. E eu tinha visto a fotografia do pai da Suzane, que era a cara desse homem. Eu falei, deve ser o irmão do pai dela. Do lado dela estava quem? Um garoto de 14 anos. Que era quem que eu descobri? O irmão de Suzane. E no canto estava um jovem de terno e gravata, também ali com uma cara, que era o namorado de Suzane. Então eu estou vendo eles andando, só que eu presto atenção inicialmente na Suzane, que era a filha, e eu vejo uma moça tentando, chorando, mas não derrubando lágrimas. Choro falso. Choro falso. E aí, ela se estrepa porque eu já tinha me formado, através do Dr. Larry Ribeiro, em programação neurolinguística. E programação neurolinguística estuda demasiadamente os movimentos e comportamento dos seres humanos. A neurolinguística faz uma leitura. Uma leitura. E aí, ela chorava e não derramava lágrimas. Esse foi o primeiro fato que me chama a atenção. O segundo fato, ela estava com uma calça jeans apertada e um topzinho mostrando a barriga. Eu falei, caramba, uma moça que acabou de perder o pai, ela tinha 18 anos de idade. Eu falei, será que essa menina é sem noção? Por que com uma roupa daquela? O irmão, o Andreas von Richthofen, ele tinha uma cara que ele estava como se ele tivesse dopado. Sabe quando o cara fica com uma cara, o que aconteceu com a minha vida? Então ele estava com uma cara de desnorteado.
E o namorado dela, na minha leitura, com uma cara de suspeito. Mas era uma leitura superficial. Em seguida eu descubro que aquele homem de terno não era o tio delas, era um advogado, amigo da família. Tudo bem. Até aí, o caso começou a engrossar na mídia e, no primeiro fim de semana após a morte, me vem a notícia que era aniversário dela e ela fez um churrasco na mansão. Não tem muito sentido isso. Bom, nesse momento eu cheguei para Sônia Abrão, eu falei, Sônia, olha, eu tô achando que essa menina tem alguma coisa. Ela ficou, não, Lordela, uma menina de 18 anos. Eu falei, eu não tô dizendo que é ela, mas vamos ficar de olho. Mas a Polícia Civil, através do DHPP, eles perceberam, eles tiveram, óbvio, a mesma conclusão que eu, e ela foi ouvida para dar inicialmente o depoimento, e nós delegados, nós temos uma técnica inicial para você ouvir um suspeito sem vê-lo como suspeito. Porque você não pode pegar uma menina de 18 anos, logo no início do inquérito, e apontá-la como um suspeito de um crime de morte do pai e da mãe. Então, existe uma técnica chamada técnica do interrogatório através do detalhismo. O detalhismo é o seguinte, existe um conceito que eu conto a mentira no geral, mas eu não consigo contar uma mentira no detalhe. Não consigo. Então, no geral, quando eu dava curso sobre isso, para policiais, eu explicava como você pega um mentiroso. E eu brincava daquele marido que traiu a mulher, e ele contou uma história que ele queria ter uma reunião de amigos lá depois do serviço, mas na realidade ele saiu com a amante. Mas ele ligou para a mulher e ele disse que foi numa reunião de amigos. E aí eu ensino uma técnica para a mulher desmascarar o homem. Que é o quê? A mentira, no geral, é fácil contar. Então esse marido chega em casa, ele já tinha avisado, que ele ia num barzinho com os amigos depois do serviço, porque era final de ano. Então a mentira, no geral, ela cola. Então qual é a técnica que eu usei muito em investigação? E eu vou ensinar para o seu público. A técnica é a seguinte. Então imagina essa mulher, que o marido chegou em casa, aí ela vai perguntar, Benzinho, como é que foi a reunião? Ah, foi muito gostoso. Ah, é. Quem foi com você? Boa. Bom, foi o Joãozinho, foi o Luiz Carlos, boa. Foi o Marcelão, foi o... Ah, que legal, foi esse... Ah, foram, tá. Vocês foram aonde? Ah, nós fomos lá no barzinho na Vila Madalena. Ah, Vila Madalena... Você sabe que eu tô querendo ir com as minhas amigas? Em qual bar que vocês foram? Aí o cara chuta. Porque ele não foi no bar, ele foi no motel. Aí ele vai chutar. Não, eu fui lá no Santa Madalena. Então ele conhece, tem esse bar. Então ele foi no Santa Madalena. Ah, é? Benzinho, então você não vai precisar jantar, né? Que você deve ter comido lá. Ah, não, fica tranquila que eu já comi. Ah, me fala uma coisa, eu tô querendo ir com as minhas amigas lá também, que eu vi que esse bar é muito bom. Você comeu o quê? Aí ele vai ter que... Aí ele começa a mentir. A mentira, no geral, é falsa. Então ele começa a mentir. Ah, não, a gente pediu uma porção de coxinha, pedimos lá não sei o quê. Ah, me fala uma coisa, quanto custou a porção, hein? Aí o cara para de querer falar e ele... Então a mentira, no detalhe, você pega um mentiroso. Boa. Mas no geral. Então, eu aprendi essa técnica e os delegados do DHPP usaram isso com Suzane Richthofen. E logo perceberam que ela mentiu, só que você não pode determinar uma prisão, você tem que ter uma prova substancial para que o juiz mande prender. Claro. E a partir daí o DHPP com tranquilidade levanta as provas, ela foi presa, negando o crime, foi preso o namorado e o irmão do namorado. E no decorrer do processo, como eles são amadores, o crime foi esclarecido com facilidade e todos condenados.